Olá, tudo bem? A história começa em 1870, no México. Um grupo de forasteiros rebeldes invade um vilarejo de imigrantes, causa um enorme tumulto, fica com uma das mulheres de lá, leva sua irmã mais nova e ainda fere gravemente o marido dela antes de ir embora. Mais tarde, o xerife informa que não pode fazer nada, pois nem equipe suficiente ele tem para enfrentar aqueles malfeitores. Aconselha Charlotte a voltar para sua terra de origem e tentar esquecer o ocorrido, mas ela deixa claro que vai resgatar a irmã. O xerife então revela que os bandidos estão acampados na trilha do Rio Vermelho e vai embora, chamando Charlotte de louca por pensar em ir atrás deles. Depois de enterrar o marido, Charlotte pega uma arma e parte sozinha pelo deserto para resgatar Mary e buscar justiça. Porém, logo acaba se perdendo na mata. Quando anoitece, Jesse tenta se aproximar de Mary, mas o índio, um dos membros da gangue, manda ele parar e deixar a garota em paz. Jesse se irrita e provoca o índio, dizendo que ele não teria coragem de enfrentar Wyatt, outro integrante que vivia causando problemas. Billy, o chefe do grupo, manda todos cessarem a discussão. O índio então revela que quer sair da gangue. Billy lembra que o criou desde pequeno, mas o índio afirma que nunca quis estar ali, que sempre foi obrigado. Após discutir, Billy manda ele simplesmente ir embora, afirmando que não precisa mais dele, pois naquela noite chegariam dois novos recrutas para reforçar o bando. No dia seguinte, Charlotte continua vagando pelo deserto até encontrar uma área verde. Ela segue em busca de água, encontra um lago e começa a se banhar. Nesse momento, o índio passa pelo local e a vê ali. Ele se aproxima e pergunta se ela está perdida. Assustada, Charlotte dispara um tiro para o alto, mandando ele se afastar. O índio recua, mas Charlotte pergunta se ele sabe como chegar ao Rio Vermelho. Ele questiona o motivo e ela explica que sua irmã Mary foi levada pelos bandidos. O índio então concorda em ajudá-la. Ao anoitecer, ele prepara uma fogueira, coleta algumas nozes para comerem e toca a flauta até que ela adormeça. No dia seguinte, eles seguem viagem e Charlotte acaba se machucando em uma rocha. O índio prepara um remédio com plantas para cuidar do ferimento. Naquela noite, eles conversam sobre Mary, e o índio conta que aquela mata antigamente era sua aldeia, até que novos moradores chegaram e expulsaram sua tribo. Ele acabou ficando com aquele povo e, com o tempo, foi levado à vida na gangue. No meio da conversa, ele menciona o marido de Charlotte e ela pergunta como ele sabia do ocorrido. O índio não consegue responder, e Charlotte percebe que ele fazia parte do grupo que levou sua irmã. Ela aponta a arma para ele e puxa o gatilho, mas nada acontece. O índio havia retirado as balas enquanto ela dormia. Desesperada, ela foge. No dia seguinte, o índio encontra Charlotte e devolve a arma já carregada. Ele conta toda a verdade e afirma estar arrependido de ter seguido aquele grupo tão cruel. Diz que precisa se redimir e, por isso, vai ajudar Charlotte a salvar Mary. Ele também revela que Billy queimou sua aldeia quando ele era criança e só poupou sua vida para obrigá-la a servir ao bando. Enquanto isso, Mary tenta fugir, mas Wyatt alcança e a golpeia, deixando-a desacordada. Charlotte e o índio chegam ao topo de uma montanha, e lá de cima avistam os homens. Sem saber exatamente o que está acontecendo, o índio manda Charlotte se esconder e desce sozinho para observar melhor. Billy aparece, examina Mary e confirma que ela não resistiu, ordenando que Wyatt leve o corpo até o rio. Quando o índio chega, encontra Wyatt distraído. Ele aproveita o momento, o surpreende e consegue derrotá-lo rapidamente. Logo depois, Charlotte descobre o destino de sua irmã e se desespera, mas o índio a encoraja a continuar. Quando anoitece, os dois elaboram um plano para enfrentar o restante da gangue. Charlotte aparece diante de um dos novos recrutas fingindo estar interessada nele. Quando ele baixa a guarda, o índio o surpreende por trás e o neutraliza. Em seguida, o índio entra na caverna onde estão Jesse e o outro novato. Ele atinge o recruta e consegue escapar. Agora restam apenas Jesse e Billy. Jesse sai da caverna e o índio o derruba com uma coronhada. Os dois lutam intensamente. Jesse é forte e consegue ferir o índio, mas este recupera o controle da luta, derruba o rival e o derrota. Charlotte entra na caverna e confronta Billy com a arma. Ela acerta um tiro na perna dele, mas erra o disparo seguinte. Billy aproveita a fraqueza dela e tenta dominá-la. Quando está prestes a vencê-la, o índio aparece e atira, encerrando o confronto. Muito ferido e tomado pela culpa de toda sua vida passada, o índio diz que não quer tratamento. Ele decide ir até o rio, disposto a desistir de tudo.
Charlotte implora que ele não faça isso. Em seus últimos instantes, ele revela seu verdadeiro nome: Mimi. Logo depois, morre nos braços dela. Charlotte volta sozinha para sua vila, onde finalmente consegue descansar. Tempos depois, ela ressurge como a justiceira do Oeste e guardiã daquele lugar. E assim termina Sobre o Rio Vermelho. Até o próximo recap. Valeu e até mais.